Queridos, eu vou falar sobre 4 mitos, 4 jargões, 4 opiniões carcomidas que infelizmente circulam por aí entre as pessoas que eu vejo aqui no Brasil de um modo geral, em vários estados, tá certo? E vejam só, o primeiro desses mitos é a pessoa escutar alguém falar uma língua estrangeira e dizer: eu mal falo português. Pare para pensar comigo. Quando a pessoa se coloca nessa posição, quando a pessoa assume essa postura, a pessoa está negando a si mesma a possibilidade de tentar, de buscar, de conhecer, como se essa pessoa estivesse subestimando a própria capacidade. Porque pare para pensar, como isso vai influenciar os nossos filhos e as gerações vindouras? Você acha que ao dizer que você mal fala a língua portuguesa, você vai positivamente trazer uma boa mensagem para as nossas crianças, os nossos jovens, que já se encontram em estado de deterioração, com base, infelizmente, na menor atenção que é recebida pela língua portuguesa, pelas suas regras, né? Pelos seus padrões, pela língua culta nos dias de hoje? Então pare para pensar, né? Antes de falar isto. Ao invés de dizer que você mal fala a língua portuguesa quando vê um poliglota, alguém falando outra língua, diga: temos que nos esforçar para falar bem a nossa língua. Temos que falar a nossa língua corretamente. E semeie essa ideia para as gerações futuras, para nossas crianças, para os nossos jovens. Outra reação, a segunda reação que eu observo muito aqui no estado onde eu moro, onde eu resido, né? Por parte das pessoas, quando veem alguém falar em outra língua, né? E às vezes não conhecem essa pessoa, essas pessoas chegam a dizer o seguinte: elas dizem, já está me xingando, ou então deve estar me xingando. Pare para pensar, mesmo que você fale isso em tom de brincadeira, quando você está se direcionando a uma pessoa, você não está insinuando que essa pessoa é uma pessoa maléfica, uma pessoa caluniosa, uma pessoa que fala mal das outras pessoas, uma pessoa mexeriqueira? Porque pare para pensar, né? Se você diz: olha, já está me xingando, já está falando mal de mim, que opinião você está emitindo acerca dessa pessoa? Especialmente quando você está conversando com alguém acerca dessa pessoa, que eventualmente você não conheça totalmente. Então eu acho que essa postura, ela é de desrespeito, ela é de desconsideração e quase discriminatória, certo? Porque é como se afirmasse que uma pessoa que fala outra língua necessariamente vai aproveitar-se deste fato para falar mal de alguém ou direcionar algo negativo a outra pessoa. Lamentável, não cultivem esse tipo de pensamento, ok? Então, quando você vê alguém falando uma língua estrangeira, tenha curiosidade, como fazem as crianças. As crianças, quando escutam uma outra língua, elas querem saber o que significa. Elas não ficam dizendo que aquela pessoa lá pode estar xingando ou coisa assim. Tá certo? Então não cultive esse tipo de pensamento. O terceiro pensamento, terceira reação, terceira mito que eu também observo é o seguinte: ele é específico do idioma alemão, né? Eu já ouvi várias pessoas, dezenas de pessoas ao longo da minha existência, quando se deparam com a questão do idioma alemão, quer elas já tenham ouvido esse idioma ou não, muitas delas dizem o seguinte, que é um idioma cuspido. Veja bem a vulgaridade dessa expressão, né? As pessoas dizem que o alemão possui essa característica, que ele é cuspido. Às vezes essas pessoas não sabem nem exatamente o que elas querem dizer com isso, porque quais são os pré-requisitos fonéticos, fonológicos para que um idioma seja cuspido? O que é um idioma cuspido? O que é isso? É falar cuspindo? Porque eu já vi isso na nossa língua portuguesa, já vi isso em qualquer idioma. Isso depende da pessoa, da forma como a pessoa fala, do quão bruscamente ela pode falar, né? Porque o cuspir, né, excretar saliva enquanto se fala, no caso, ejetar saliva em algum tipo de fala, geralmente está relacionado à forma como você vai falar com alguém. O tom pode influenciar, né? Ou o grau de
brusquedade em que uma palavra é proferida, por exemplo. E no caso do idioma alemão, e eu também já vi pessoas dizerem isso em relação ao russo, né? Isso é completamente uma falácia, isso é completamente fake, como diz a expressão da atualidade. Porque como o alemão pode possuir essa característica? Talvez esteja relacionado a alguns sons que estão presentes no idioma, como um exemplo aqui, Zandolze, não é? Mas isso não é cuspir, não é? Então, tenham cuidado, minha gente, com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pensamento, porque é discriminatório em relação ao idioma, desestimula a nossa juventude, desestimula as nossas crianças e o povo de um modo geral a conhecer, né, aquilo, a se aperfeiçoar, a buscar, né, o conhecimento. Então, se você quer semear o conhecimento, não se subestime, tá certo? Ou dizendo que você fala malmente o português, ou dizendo que a outra pessoa que está falando outras línguas pode estar xingando você. Muito pelo contrário. Geralmente quem está falando em outra língua está buscando saber. E por último, não cultive esse pensamento de que idiomas como o alemão, o russo e até o holandês sejam cuspidos. Esse termo é vulgar, entendeu? É um termo frívolo, é uma coisa leviana que não contribui em nada para o progresso cultural, o avanço cultural das pessoas e das gerações vindouras, tá certo? Um abraço e que essa ideia se espalhe, né, para as pessoas, para que haja esse esclarecimento, né, mental, e assim as pessoas não deixem de aprender idiomas por esse motivo, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.